A Bíblia. Um livro, uma biblioteca, uma história, um livro de orações. Uma fonte de conforto, inspiração e controvérsia. Por milênios, suas palavras moldaram impérios, iniciaram revoluções e inspiraram incontáveis vidas. A Bíblia é mais do que um texto religioso. É uma janela para a experiência humana. Entender a Bíblia significa entender sua história, não apenas suas histórias. É uma tapeçaria tecida com muitos fios, cada um representando diferentes épocas, autores e propósitos. Esta jornada pelo passado da Bíblia iluminará seu poder presente. Começamos com as origens de suas palavras, sussurradas em desertos antigos, esculpidas em pedra e copiadas em pergaminhos frágeis. Esses primeiros fragmentos são a chave para entender a evolução da Bíblia e sua influência duradoura na civilização humana. Nossa exploração começa com os primeiros textos, seus materiais e as culturas que os originaram. A partir daí, traçaremos a formação do Antigo e do Novo Testamento, explorando como eles se tornaram o livro que conhecemos hoje. Junte-se a nós nesta jornada cativante através do tempo, descobrindo a fascinante história da Bíblia. Imagine o mundo antigo, desertos se estendendo sob um sol escaldante, nômades cuidando de seus rebanhos, impérios se erguendo e caindo. Foi neste mundo que as primeiras sementes da Bíblia foram plantadas. Não eram livros como os conhecemos, eram tradições orais, histórias passadas de geração em geração. Esses contos, mitos, leis e canções formaram a base da cultura israelita antiga. Com o tempo, essas tradições orais encontraram seu caminho em materiais mais permanentes. Tábuas de pedra, como aquelas que contêm os 10 mandamentos, ofereciam uma superfície durável para preservar as leis sagradas. Mais tarde, o papiro, feito de juncos, e o pergaminho, feito de peles de animais, tornaram-se superfícies comuns de escrita. Esses materiais permitiram narrativas mais longas e coleções de poesia, leis e profecias. Imagine os escribas, copiando meticulosamente cada palavra, garantindo a transmissão de sua herança para as gerações futuras. Esses primeiros textos eram mais do que meras palavras, eram elos tangíveis com o divino. Eles guardavam as histórias de seus ancestrais, sua aliança com Deus e suas esperanças para o futuro. Eles eram, em essência, os blocos de construção da Bíblia. O Antigo Testamento, a primeira parte da Bíblia cristã, ocupa um lugar especial nos corações de judeus e cristãos. É uma coleção de textos antigos que moldaram o pensamento e a prática religiosa por milênios. Para os judeus, é o Tanakh, sua escritura sagrada, que engloba a lei, os profetas e os escritos. Para os cristãos, fornece a base histórica e teológica para o Novo Testamento. O processo de criação do Antigo Testamento foi longo e complexo, abrangendo séculos. Envolveu vários autores, editores e compiladores. Não foi obra de um único autor, mas uma coleção de textos escritos, editados e compilados ao longo de gerações. Imagine escribas e profetas, sacerdotes e reis, cada um contribuindo com sua parte para esta tapeçaria em evolução da fé. Havia relatos históricos, códigos legais, cânticos poéticos e visões proféticas, cada um refletindo a compreensão em evolução de Deus e seu relacionamento com seu povo. Esses escritos diversos foram gradualmente agrupados e organizados, reconhecidos como autoritativos e sagrados. A Torá, ou Lei, que compreende os primeiros 5 livros, tornou-se o núcleo central. Os profetas, com seus apelos à justiça e retidão, seguiram. Finalmente, os escritos, uma coleção diversificada de poesia, literatura de sabedoria e narrativas históricas, completaram a Bíblia hebraica. A canonização da Bíblia hebraica foi um processo gradual, envolvendo cuidadosa consideração e debate entre líderes religiosos. No século XVIII, um conselho de rabinos em Jamnia chegou a um consenso sobre os livros a serem incluídos. O Antigo Testamento continuou a evoluir. Seu significado debatido e discutido por séculos, inspirando e desafiando leitores através de gerações e culturas. Seção 4. A Aliança Renovada. Nascimento do Novo Testamento. O Novo Testamento, a segunda parte da Bíblia cristã,
surgiu de um mundo transformado pela vida e ensinamentos de Jesus de Nazaré. Foi um período de imensa mudança, política e espiritualmente. O Império Romano era uma força dominante. O judaísmo passava por transformações internas. O povo judeu vivia um período de grande expectativa. Jesus proclamou uma mensagem de amor, perdão e a vinda do reino de Deus. Seus ensinamentos desafiaram as normas estabelecidas. Seus seguidores acreditavam que ele era o Messias. Eles estavam convencidos de que sua ressurreição era uma confirmação divina. O Novo Testamento documenta o nascimento e o crescimento do cristianismo. Ele captura os primeiros dias do movimento. Seus 4 evangelhos oferecem relatos da vida, ensinamentos, milagres, morte e ressurreição de Jesus. Seguindo os evangelhos está o livro de Atos dos Apóstolos, detalhando a disseminação da mensagem cristã. Testemunhamos as lutas e triunfos dos primeiros cristãos enquanto navegavam por um mundo hostil. O Novo Testamento continua a desdobrar a história do cristianismo primitivo. Inclui cartas escritas por líderes da igreja primitiva como Paulo, Pedro e Tiago, ricas em percepções teológicas e conselhos práticos. Seção 5. Evangelhos da Fé. A vida e os ensinamentos de Jesus. Os evangelhos, que significam boas novas, formam o coração do Novo Testamento. Eles são as principais fontes de informação sobre a vida e os ensinamentos de Jesus Cristo e são reverenciados e estudados há séculos. São relatos biográficos de Jesus de Nazaré, cada um oferecendo uma perspectiva única sobre sua vida, ministério, morte e ressurreição. Esses textos fornecem uma visão multifacetada de Jesus, capturando diferentes aspectos de seu caráter e missão. Marcos, considerado o evangelho mais antigo, apresenta um retrato dinâmico e cheio de ação de Jesus como um poderoso operador de milagres e servo sofredor. Ele enfatiza seus feitos e a imediatez de sua missão, tornando-o uma narrativa convincente. Mateus, escrito para um público judeu, enfatiza o cumprimento das profecias do Antigo Testamento por Jesus e seu papel como o Messias judeu. Ele conecta a história de Jesus à narrativa mais ampla da história de Israel, mostrando-o como o Salvador prometido. Lucas, um historiador meticuloso, oferece um relato mais detalhado e abrangente, destacando a compaixão de Jesus pelos pobres e marginalizados. Seu evangelho é frequentemente notado por sua ênfase na justiça social e na inclusão de párias. João, o mais teológico dos 4, apresenta Jesus como a palavra divina de Deus, existindo antes do tempo e personificando o amor e a luz de Deus no mundo. Ele mergulha profundamente nos aspectos espirituais e místicos da identidade de Jesus. Apesar de suas diferenças, os evangelhos compartilham uma mensagem central comum. Jesus é o Filho de Deus, que veio à Terra para oferecer salvação e vida eterna a todos que creem nele. Esse tema central une os diversos relatos em um testemunho coeso de fé. Eles capturam seus ensinamentos sobre amor, perdão, compaixão e a importância de buscar o reino de Deus. Esses ensinamentos inspiraram inúmeros indivíduos e moldaram os fundamentos morais e éticos das sociedades. Por meio de parábolas, sermões e curas milagrosas, Jesus desafiou as normas religiosas e sociais de sua época. Suas mensagens eram frequentemente radicais, clamando por uma mudança profunda na maneira como as pessoas viam a Deus, a si mesmas e ao próximo. Ele clamou por uma transformação radical do coração, exortando seus seguidores a amar seus inimigos, cuidar dos pobres e viver vidas de humildade e serviço. Seus ensinamentos continuam a ressoar, oferecendo uma visão de um mundo transformado pelo amor e compaixão.